Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho e este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor, advogado e escritor Laércio Noronha Xavier. Qual o impacto da PEC da Segurança Pública no combate à criminalidade? Como está neste setor a nova estratégia do governo Eumano de Freitas? Vamos discutir os últimos índices na área. Ainda, como o tema poderá impactar as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Laércio Noronha Xavier é advogado. O convidado é mestre e doutor em Direito. Laércio Noronha é professor universitário, escritor e consultor. O entrevistado é pesquisador sobre segurança pública e planejamento urbano, áreas sobre as quais tem vários livros publicados. E é com Laércio Noronha que converso no programa de hoje. Professor Laércio, seja muito bem-vindo ao programa Política da TV Otimista. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aceito. O senhor está bem? Tudo bem. Agradecer novamente a honra de estar participando do seu programa, agradecer a produção e a seleta audiência da TV Otimista. A gente está aí caminhando para o meio do ano, professor, e em Brasília vai e volta, vira e mexe a chamada PEC da Segurança, que é uma tentativa de unificar, de realinhar alguns conceitos sobre o combate à criminalidade do ponto de vista da União. Parece que dá ali uma certa centralidade, né, no trabalho, na atuação da União. Vira e mexe, esse assunto vai para o noticiário. Afinal de contas, o senhor, que é um dos mais respeitados especialistas na área aqui no estado de Ceará, é para a sociedade brasileira, para a sociedade cearense, esperar uma virada de página a partir dessa PEC? Eu acredito que não. No Brasil, a gente tenta resolver problemas complexos com soluções fáceis ou até mesmo jogando isso para a legislação. A PEC, na verdade, ela tem um caráter estatista, redundante, aparente. Quer dizer, não precisava de uma PEC para a segurança pública. Por quê? Porque ela quer constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, que já está uma lei lá de 2018. De centralizar os fundos penitenciário e de segurança pública, que também já tem uma lei lá de 2018. Então, nesse interregno dos governos Bolsonaro e Lula no terceiro ano, por mais que esse debate tenha sido iniciado lá no ano passado, mas não há um consenso entre os governadores, entre os municípios. E, além do mais, essa PEC, ela quer criar uma polícia viária federal, transformando a polícia rodoviária em viária para estradas e hidrovias, ou seja, aumenta a atuação, mas mantém o mesmo contingente. E de dar o poder de polícia completo às guardas municipais, onde você não tem um padrão de guarda municipal nos 5.568 municípios. E todos os municípios que investiram em segurança, eles investiram justamente em guardas municipais. Quer dizer, se aumentou muito os investimentos fiscais e previdenciários, mas os resultados não aconteceram. Isso pegando aí uma série histórica de 20 anos. Aumentou-se os investimentos, mas não teve resultados factíveis na segurança pública. E aí eu vejo que ainda o guarda municipal, ele vive essa crise existencial, né? Ele quer ser policial, mas é tratado como vigilante. Você está retirando o papel do guarda municipal. Fortaleza, proporcionalmente, tem mais guarda municipal que São Paulo. Não, ele pode fazer o trabalho ostensivo, comunitário, de ronda da educação, dos prédios públicos, mas para o enfrentamento ou andar de armado ou com fuzil, isso não vai ter grande relevância do ponto de vista da segurança. Então, o que é que o governo deveria fazer? Implementar o SUSP com os estados e os municípios, ainda que fizesse uma nova lei, ter uma estratégia de segurança que é o que eu digo, inocular o guia de análise de política ex post da Casa Civil da Presidência da República de 2017, que mostra como fomentar uma política pública. Então, inexplicavelmente, Erivaldo e público,
nós não temos na política de segurança pública, nem na União, nem nos estados, nem no município, todos os elementos que compõem a segurança pública. Diagnóstico, estratégia, tática, orçamento, parceiros, metas, avaliação, eficiência, avaliação pública, no caso, custo-benefício, resultados. E essa avaliação pública ela tem que ser constante, através do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, dos Conselhos Municipais de Segurança. Então, ao invés de constitucionalizar, a gente poderia até, mesmo que a nova lei, mantendo o SUSP, o fundo, inoculando esse manual de políticas públicas da Casa Civil da Presidência da República e, fundamentalmente, aliando parceiros. No que o senhor fala aí nessa lista, que ciscou rapidamente, entram também o investimento per capita no policial e aquela proporção da quantidade da população para a quantidade do efetivo? Para o tamanho do efetivo? Isso pode entrar no diagnóstico. No diagnóstico, que é o que falta. Quem faz o diagnóstico é a academia, são as Porque os governos ficam dizendo ali, olha, estamos contratando mais, esse, mais aquele e tal. Esse aí é um caminho viável, mas só isso não resolve, né? A gente tem que olhar para longo prazo. Quer dizer, todo o governador ele quer ter o seu plano de segurança, o seu projeto de segurança, dizendo agora, deixa que eu chuto que vai dar certo. Mas você tem que ter esse alinhamento a longo prazo. Olha, dentro de 30 anos nós queremos reduzir de 35 homicídios por 100 mil, que é o caso do estado do Ceará, para 15 homicídios por 100 mil habitantes, que é um padrão de avaliação mundial. Então, a gente tem que colocar essas metas que só foram colocadas agora. Agora que o estado do Ceará, esse ano, é que começou a ter uma política de metas, mas sempre premiando economicamente. Além das promoções, tem a premiação econômica. E veja bem, nós avançamos tanto na segurança pública do ponto de vista de investimentos endógenos, se a gente pegar de 2007 do Cid Gomes passando pelo Camilo, que investiu mais e os resultados foram piores, e agora com 2 anos e meio do Elmano, que a segurança pública ela chegou à segunda rubrica orçamentária. Proporcionalmente, no estado do Ceará é o que mais gasta com segurança. E os resultados estão aí. O Ceará tem, pelo número de 24, 8,6% dos quase 40 mil homicídios no Brasil. 8,6%. O Ceará todo. Para um estado que tem 4% da população. E pouco mais de 2% do PIB. Mas também que é a maior cidade demográfica do Nordeste, a mais rica do Nordeste. Por quê? Porque nós não temos esse casamento de sucessivos governos dentro dessa estratégia. Estratégia que deve estar na formação do policial. Então, é necessário fazer mais com menos. Né? Tudo não, tem que investir mais, tem que gastar mais. E os governadores sempre ficam à mercê das forças coercitivas do gestor. Politizando um pouco aqui, o professor, o grupo, ou com algum tipo de metamorfose, né? O grupo que está no poder hoje no governo do estado vem desde 2007, né, com a eleição do então candidato Cid Gomes. Né? E se diz muito que no Ceará, o Ceará é essa potência toda para o Brasil e o mundo, porque os governos sucessivamente conseguiram seguir no mesmo projeto. Isso na segurança é verdadeiro? Assim, se conseguiu ter uma linha mais ou menos reta de lá para cá na segurança pública? Não, pelo contrário. Diferentemente da questão fiscal, dos recursos líquidos, da educação e da própria saúde, né, nós não temos uma estratégia de longo prazo. Se você pegar a questão da segurança pública, ela vem para o marketing eleitoral a partir do rombo do quarteirão lá com Cid versus Lúcio. E, na verdade, era um projeto, não era nem um plano de segurança, era um projeto de policiamento. Aí depois vem um Ceará Pacífico, aí vem um plano Ceará Pacífico, o governador reunido com várias instituições, aí a Isolda continua o Ceará Pacífico e aí, depois de tanto se investir, né, aí vem o Previl, o Programa de Prevenção da Violência, que custa o mais. SPIA também, né? O SPIA também é um projeto tecnológico que foi agregado. É um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são mais 340 milhões que a gente vai ter que pagar em 10 municípios. Quer dizer, nós nem saber realizar essa parceria. E o governador Almano, ele desmonta tudo. Ele desmonta tudo. O Plano Ceará Pacífico, que era um plano
do Camilo e da Isolda, do mesmo. São correligionários, do mesmo partido até. E ele encerra praticamente o Conselho Estadual de Segurança Pública, ou seja, nem avaliação a gente tem, onde você tem os órgãos públicos, mas também tinha a sociedade civil. Ter a clareza, bom, eu estou extinguindo, mas eu quero ter a clareza de por que eu estou extinguindo. Na verdade, ele não extinguiu formalmente, mas na prática sim. Esvaziou, né? Ele criou um comitê estratégico e tirou a sociedade civil, e a OAB não disse nada. A OAB tinha aceito e não disse nada. Quer dizer, nós não temos hoje... Esse debate é feito pela mídia, pela academia, mas nós não temos hoje acesso ao que está sendo discutido. Entendi. Você tem uma segurança pública hoje mais recolhida? Tem. Mas continua dentro daquela metáfora, e quando os números baixam, né, a síndrome do pavão, olha aí como nós estamos indo bem, o governador está investindo, está melhorando, os números estão batendo. É o caminho certo e tal. É o caminho certo. Aí quando os números explodem, dentro dessa gangorra, aí vem o complexo da avestruz, ninguém fala nada. No final do ano ninguém quis discutir, mencionar ou debater por que é que nós tínhamos aumentado 10%. Né, nos homicídios, e agora que diminuiu, está todo mundo, nesse trimestre de 25, primeiro trimestre, está todo mundo exaltando-se, se jactando que resolveu. Então, a gente vive nessa eterna gangorra, e do ponto de vista federal, Erivaldo, a PEC não vai solucionar nada, é meramente um estetismo legal. Justamente nesse ponto que eu queria retomar, professor, alguns governadores, praticamente ali de centro-direita, a exemplo do Ronaldo Caiado, né, sempre vai lá na jugular da PEC dizendo que ela vai mexer com a autonomia dos governadores, esvaziar o poder do governador sobre o comando das forças de segurança. Isso procede? E se procede, isso altera algo lá na ponta? Porque o importante são os índices baixarem, independentemente se o governador vai ter mais comando em linha reta com seu efetivo ou não, ou isso não faz sentido? Olha, dentro do projeto inicial fazia sentido, e também não fazia sentido querer que os estados tivessem autonomia para mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Não faz sentido. Nosso modelo federativo não é o americano. Não permite. E a centralização dos fundos, ou seja, o que está se discutindo ali, ou se suspeitava, é que Brasília fosse novamente centralizar esses fundos que são fundos... que não, do ponto de vista quantitativo, não causa impacto em relação aos investimentos feitos pelos estados. No caso do Ceará, não ia fazer grande mudança. Mas o fundo ele serve pelo menos para estimular os municípios a buscar ter projetos para a segurança pública, em especial os municípios. E esses fundos também eles permitem que a iniciativa privada apoie, com troca de isenção fiscal. E também organismos internacionais, só não vale para custeio. Né? Mas os municípios não têm esse projeto. Então, eu não vejo a grande transformação, até porque o Partido dos Trabalhadores ele sempre teve uma postura em relação à segurança pública, terceira, quarta prioridade ou quinta, ou tratar isso com menos encarceramento, com direitos humanos. E o debate hoje, dentro do fenômeno das facções do crime organizado, não dá para ter só essa vertente de atuação. Né? Nós temos hoje um alto grau de impunidade, leis frágeis, né? um nível de cumprimento da pena que um sexto, as facções agora, os Estados Unidos querem classificar ela como terrorismo. Aí o governo brasileiro disse, não, nós não queremos tratar como terrorismo, queremos tratar como máfia, por exemplo, né? Mas não é terrorismo. E os Estados Unidos vão classificar as duas maiores facções do Brasil como terrorismo. Independente de se aceitar ou não no Brasil. Mas diplomaticamente eles vieram aqui. E o próprio Danilo Forte, para completar, ele está com um projeto de alterar a lei do terrorismo, ou seja, podia ser alterado. Não é porque as facções não têm um caráter político, religioso, ideológico, sim. Mas elas têm esse caráter de enfrentamento em relação ao Estado. E as duas maiores facções, né, já têm negócios, pelo menos, segundo diz o governo dos Estados Unidos, em pelo menos 12 estados lá nos Estados Unidos. Por isso, daí, o interesse em eles se classificarem como
células terroristas, digamos assim, né? Exato. Elas são transnacionais. Né? Elas estão no tráfico de drogas, no contrabando, e elas estão aí em dezenas de países, estão vinculadas à máfia italiana, alguns cartéis. Alguns cartéis de drogas na América Latina. Com os terroristas do Hezbollah. Os americanos estão fazendo aqui, olha, nós estamos dando 10 milhões de dólares para informações sobre o Hezbollah na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, lá na Foz do Iguaçu e adjacências. Ou seja... É uma multinacional. É uma multinacional, transnacional do crime, que também já está presente nos Estados Unidos. E o que é que eles querem fazer? Eles querem tirar de lá e levar para El Salvador, que é o maior exemplo hoje de combate às facções. Se você quiser, a gente pode falar mais do El Salvador a miúde para tentar explicar isso aqui. Exatamente. A França também está com um projeto, né, de construir uma penitenciária na Guiana Francesa, né? No meio da selva, etc. Exatamente. Alguma coisa assim, né? E de trazer tanto os radicais islâmicos ligados ao terrorismo, como também a máfia francesa, que é muito vinculada a Marselha e outras cidades. E a Argélia, né? E a argeliana também. Então, há que se ter um tratamento diferenciado. É o que se chama de direito penal do inimigo do Jacob Gunter, que a gente podia falar depois junto com a questão de El Salvador. Muito bem, professor Laércio, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o convidado de hoje, um grande especialista em segurança pública, Laércio Noronha, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está no programa Política da TV Otimista, que recebe Laércio Noronha. Ele é advogado, professor e escritor de vários livros sobre planejamento urbano e também sobre segurança pública. Inclusive um dos mais recentes, né, que você inclusive citou aqui antes de começarmos a gravar. Não é isso, professor? Exatamente, é o Gangorra, é o nosso mais recente livro em segurança. Gangorra, violência, criminalidade, marginalidade e nova estratégia de segurança pública, que é um livro onde a gente analisa a segurança pública do Brasil, do Ceará, e essa experiência do Plano Ceará Pacífico que não teve continuidade, né? Apesar dos governos serem o mesmo. Então a gente interferiu um plano, não criamos uma estratégia e ainda desmontamos um plano que tínhamos e estamos tentando resolver tudo com aumento de gastos governamentais. Ou seja, tem que fazer mais com menos e tem que saber onde a gente vai, o que é que a gente vai ser quando crescer nessa área. Porque não há um alinhamento entre os governos. Entendi. A gente está, inclusive, com o livro mais recente, professor. Caso você queira fazer mais algum detalhamento sobre ele, fica à vontade. Não, esse livro, o Erivaldo, que é melhor. A gente analisa fundamentalmente a questão da integração ao SUSP. Quer dizer, o Estado do Ceará, nesse preview, ele está investindo em 10 municípios de 100 mil habitantes, incluindo Quixadá e Fortaleza, mas são investimentos onde o papel da municipalidade é mais de introjetar esses recursos do que necessariamente ter um projeto combinado. Quer dizer, isso a gente poderia ter filiado todos os municípios ao SUSP, o Ceará ter o seu plano estratégico de segurança, mais do que ter o plano estratégico e o plano tático. Ou seja, a gente poderia ter avançado. E a gente avançou muito em gastos endógenos, mas nós não conseguimos mapear como vai ser a política de segurança pública, quais são as nossas metas, que as metas são anuais. Olha que eu acho que é um avanço você ter metas a partir desse ano que o governador instaurou, mas quais são as metas que a gente vai atingir daqui a 20 anos? Não, todo ano vai reduzir, ou seja, você vai ter um nível de pressão e de pagamento de premiação que vai sempre jogar ele na conjuntura. O senhor diz nós temos metas em intervalos mais curtos para que seja possível algum tipo de ajuste ao longo do período, é isso? Veja bem,
as metas elas são anuais. Essas metas agora é diminuir 11% dos homicídios que já tinha aumentado em 10 em relação a 24, 23. Então, em 25, nós temos que diminuir 11% em relação a 10 para que haja essa premiação. Ou seja, é tudo alinhado ao mandato do gestor, ou à sobrevivência do secretário, dos comandantes, da polícia, dos bombeiros, ou do superintendente da Polícia Civil. Nós não temos uma meta factível, né, a médio e longo prazo. Sempre ela é conjunturalista, emergencial, anual. E a gente pode, ao invés de ter, ao invés de 11, vamos baixar 3. Vamos baixar 3 ao ano de forma progressiva, porque senão a gente vai voltar para a gangorra. E sustentável também. E sustentável porque existe, além da questão exógena, que são os municípios, a prevenção que se faz em relação à eficiência das políticas públicas, a empregabilidade, existe também a questão aleatória, que são esses momentos de paz fugaz entre as facções, como nós tivemos agora. 2 facções nacionais, elas ingressaram num pacto momentâneo de paz que depois é quebrado e que volta de novo. Mas o pior não é nem a gangorra, né? Até porque é que a segurança pública está indo para uma gangrena, a morte do tecido. A morte do tecido. E você só cuida dessa morte do tecido ou por antibiótico no começo, né? A morte do tecido por uma infecção grave, ou por cirurgia, retirando esse tecido, ou por amputação de membros. Por quê? Porque o elemento novo na política do Brasil, e analisando a do Ceará, é o casamento entre as facções e a política institucional, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade no Brasil e no Ceará. Centenas de municípios, de prefeitos foram bancados com o dinheiro de facções. E elas tiveram... Só prefeito para os parlamentares? Prefeitos, parlamentares. Vamos colocar nessa eleição de 2024, que é o estudo. Que foi municipal. Mas que aí ela vai ter vinculação com os candidatos a deputado. Um processo alimenta o outro. Um processo vai alimentar o outro. Isso é muito complicado. Por quê? Porque quando esse dinheiro é lavado ou por emenda, né? Emenda do governo, do Parlamento Federal, o chamado orçamento secreto, a emenda de comissão, onde ela não tem transparência, rastreabilidade, e esse dinheiro ele é lavado e ingressa numa campanha política, e aí o prefeito ganha, a facção ela continua lavando agora com o CNPJ, assume licitações, e isso ela vai gangrenando toda a estrutura. E até que ponto a polícia estadual, não estou falando só do Ceará, ela vai ter aquela convicção, ela vai ter aquela autonomia de atuar contra esse prefeito que é ligado à oposição ou ao governador. Eu estou falando de forma geral. A gente está falando de executivo e de legislativo, mas não vamos esquecer do judiciário. Do judiciário também. Que consta há anos que se sabe que o crime organizado banca desde o jovem na faculdade de Direito até ele ascender ao poder, né? Já se fala muito isso. Isso há décadas, né? Há décadas. Não dá para chegar e definir quem é essa persona que ingressou no judiciário. Quem é o bandido de toga, né? Mas a gente vê muito isso entre a advocacia, por exemplo. E o que está acontecendo? O fenômeno novo. Eles não querem que o advogado ele exerça a sua profissão na sua plenitude. Ou seja, se você trabalha para a facção X, você não vai poder trabalhar para outra ou para policial dentro de qualquer problema que alguém tenha penal. Eles vão buscar essa exclusividade, o monopólio do cidadão. Você, o professor como professor de Direito, inclusive, a OAB está fazendo sua parte, seu papel, ou deveria ser mais incisiva? A OAB ela não Estou falando de maneira geral, nacional. A OAB ela não pode intervir na atuação do profissional, seja em que área for, a não ser que ele haja com quebra disciplinar fora da ética. Eu tenho muito respeito aos profissionais do direito penal ou de qualquer área do direito. Não é um profissional ou 10 ou 20 que vão manchar a atuação do direito penal, que é absolutamente necessário. Mas é que a OAB ela tá muito leniente, ela está muito calada. Suja a casta, como se fala. A OAB virou um clubinho de comissões de entrega de carteira, né? Com esse crescimento generalizado dos cursos de direito, são quase 30 no Ceará, hoje nós já estamos aí para, 60 mil advogados. Quer dizer, então a OAB ela tomou uma postura muito leniente
principalmente em relação a se conflitar com o judiciário ou com o executivo. Eu tive 8 mandatos na OAB como conselheiro, presidente de comissão, e o OAB era muito mais atuante, porque o OAB não é só uma entidade de classe, ela tem um poder de pedir um impeachment, ela tem o poder de representar a sociedade, de ingressar com ações em relação à economia popular, em defesa mesmo da sociedade civil. Mesmo classista, ela é sui generis, né? E nunca a OAB foi tão... Ela é sui generis nesse aspecto pelo poder de ação, de provocação aos órgãos. Mas assim, eu nunca vi tanta gente na OAB, e a OAB forte internamente, com muitas comissões, mas sem nenhum apego, sem nenhuma relação mais silenciosa demais, com a sociedade. Então, assim, é uma OAB apequenada. Eu não estou falando aqui do gestor atual, eu estou falando isso do plano nacional. A OAB hoje ela não tem a mesma voz que tinha antes, principalmente com a atuação do STF, que saiu de todos os prumos dentro da constitucionalidade, e isso é visível, e a própria aprovação do STF, aí 12% da sociedade aprovam a atuação do STF, é porque o STF virou realmente um poder político, ela deixa de ser um órgão técnico. E quando você vira um poder político e que quer editar a sociedade, você vai ter que ser parcial. E se você é parcial, você perde a sua característica técnica e perde o respeito da sociedade e das instituições. E isso é extremamente complicado, principalmente quando se busca regulamentar as redes sociais, que já estão regulamentadas, na verdade, quer se ingressar na censura, e quando os próprios ministros, eles não respeitam nem mesmo ao que decide e vão de encontro ao que prega a Constituição, leis infraconstitucionais. Então, assim, não é que haja crime de interpretação, mas assim, é muito estranho se interpretar contra a Constituição, mas há crime de procedimento. Entendi. Então, existem regras que estão literalmente, notoriamente, publicamente sendo descumpridas, e a OAB pouco se manifesta. Entendi. Professor, o senhor é pesquisador, é estudioso tanto da área da segurança pública como do planejamento urbano. Essas duas áreas, elas dialogam quando se fala em índice de criminalidade? Dialogam sim. Dialogam sim. Uma cidade organizada, planejada, limpa, bem iluminada, com praças, com integração da sociedade, com vitalidade comunitária, com novas perspectivas arquitetônicas, né? E com um município fazendo, mesmo lá com o guarda municipal, esse trabalho ostensivo nas praias, nos parques, nas praças, e com esses moradores organizados, até mesmo por rede social, por WhatsApp, se vigiando, se auto-vigiando e vigiando, isso ajuda muito. O nível de cobrança da sociedade, o nível de vigilância até da de sociedade. Investimento do setor imobiliário. Exatamente, né? de investimentos em desmonte de ambientes criminosos, né, em requalificação de áreas, em vitalidade ou revitalidade de locais históricos. Tudo isso conta muito, né? Várias teorias urbanas, elas tentam explicar a criminalidade, né? Locais abandonados, eles tendem a ter um maior fluxo de marginalidade. E desvaloriza o entorno. Né? E desvaloriza o entorno, e isso negativa a imagem de um bairro ou da própria cidade em relação não só a violência ao crime em si, mas a marginalidade, a pichação, a falta de cuidado, a mobilidade, terrenos baldios. Aqui em Fortaleza tem bairros e áreas em que o motorista do Uber não vai a preço nenhum. As áreas de risco. Ele não vai. Ele não vai. Outra coisa. Quer dizer, que afeta o cotidiano das pessoas. Mais do que isso, existem áreas e mais áreas, bairros e mais bairros em Fortaleza, com o controle da facção, com o cidadão com o horário de sair e voltar. O toque de recolher. É um toque de recolher implícito, sem falar da extorsão, para você ter um comércio, para você ter uma segurança. Aí já estamos falando de milícia, tipo no Rio de Janeiro, mas a milícia é uma milícia praticada pela facção. Pela facção, que a milícia, no caso aqui do Nordeste, ela é muito mais aos grupos de extermínio. Né? Não é necessariamente ao domínio territorial, como é no Rio de Janeiro. Para prestação de serviço, né? Exatamente. Gás, gatunete, etc. Gatunete, se bem que aqui houve uns ataques a provedores, que há uma interpretação de que é uma invasão desse segmento econômico para se colocar nos moldes do Rio de Janeiro. Né? É justamente esse elemento novo. Né? Não é só... A parte da gangrena que o senhor fala. Não é só a facção com a política, a facção com
a economia formalizada. Né? Tinha vários empresários que estavam dentro desses ataques, que eram coniventes com esses ataques, porque estavam concorrendo com outras empresas. Nós tínhamos aí o quê? 50... Dá licença, o senhor diz assim, empresários que preferem se unir às facções para bater os concorrentes, para bater os concorrentes, né? Ou até de forma consciente ou de forma sendo extorquido para que ele tenha aquela vinculação. Então, isso é uma gangrena. Por quê? Porque hoje você não é só aquele cidadão maltrapilho, o chamado pirangueiro da periferia. Hoje você tem empresários, você tem advogados, você tem políticos que estão dentro dessa estrutura gangrenada. E isso vai gerar o quê? Pode até haver uma redução nos próximos anos de homicídio dessas pessoas de classe baixa, dos invisíveis, onde a gente não presta muita atenção. A gente vira apenas um número, né? Contado ali como homicídio ao final de cada gestão anual. Mas nós vamos ver agora mais mortes de políticos, de empresários, de advogados, de contadores. Por quê? Porque são pessoas que estão interferindo dentro das licitações, dentro dessa economia marginal que está formalizada dentro do cenário de atuação das facções. Drogas, armas, pelo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é a quinta, sexta forma de faturamento. Entendi. Professor, tudo isso que o senhor está falando mexe com a vida das pessoas, mexe com o modelo de sociedade. Mexe com a economia. Com a economia, portanto, está mexendo com a cidade. Direta ou indireta, inclusive com a democracia, porque uma sociedade que não é plenamente livre, inclusive no seu dia a dia, ela não consegue viver de forma plena e democrática. Ou seja, isso aí poderia ser uma pauta, inclusive, para quem defende e para quem está nesse debate sobre democracia, né? Democracia e os direitos fundamentais, porque a segurança ela está atrelada ao quê? A defesa da vida, da liberdade e do patrimônio. São três estruturas assim, nodais na convivência social, pessoal, interpessoal, econômica. Então, está lá na Carta da Filadélfia, da Fundação dos Estados Unidos. Né? E que está na Constituição, ou seja, que ela interfere na economia, ela interfere não só na paz social, mas também na questão da imagem da cidade, nos investimentos. Quer dizer, há toda uma série de polos, de elementos que, quando gangrenam, isso vai ter problema sério, para além dos homicídios, porque esses homicídios ele não chegam ao cidadão de classe média. No máximo, um assalto, eu sei, lógico que é extremamente preocupante, frustrante, agressivo, mas os homicídios, eles são de pessoas, aspas, invisíveis, mas eles vão chegar muito mais à classe média, porque há uma infiltração na economia formal. Se antes era uma economia meramente marginal, hoje ela tem CNPJ. E esse CNPJ você não é capaz de identificar quem está vinculado a uma facção, de forma direta ou indireta. Por quê? Porque ela chegou à política, ela chegou à polícia também e chegou aos setores empresariais. Está bem capilarizado, então. Bem capilarizada e a gente vai ter saudade dessa gangorra. Certo? Se a gente tivesse atuado nessa gangorra, montado a estratégia, definido quais eram as metas que a gente queria atingir daqui a 20, 30 anos, a gente ia ter toda uma atuação coordenada entre os vários governadores, e a segurança pública, ela deixava de ser uma briga de ideais populistas ou personalistas. Ou de ciclo de poder, né? Ou de ciclo de poder, para ser uma coisa concreta. Olha, nós vamos continuar dentro dessa estratégia, por mais que o governador X que venha suceder o outro tenha um plano mais agressivo, de acordo com as circunstâncias, as peculiaridades, você pode ter um plano mais agressivo, mais preventivo, vou juntar tudo isso mas dentro sempre de um panorama de médio e longo prazo. Perfeito. Então, quando gangrenou, nós vamos ter que amputar. Entendi. Nós vamos ter que amputar. Ficou bastante claro, professor. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho e recebo aqui no programa Política da TV Otimista, Laércio Noronha.
Ele é advogado, professor e escritor e também entende muito de segurança pública, de planejamento urbano, nos ajudando aqui a entender esse grande desafio posto aqui para o Brasil e também para outros países. Professor, qual é a experiência exitosa para onde o Brasil, ou o Ceará, digamos assim, deveria ou poderia olhar para tirar aí alguma inspiração para aplicar nesse enfrentamento ao crime organizado aqui no Ceará? A experiência mais bem sucedida e mais polêmica também é a experiência de El Salvador. O número de homicídios, a média no mundo hoje é menos de 6 homicídios, a média mundial. 6 por 100 mil, né? 6 por 100 mil. Acima de 10 já é epidemia, é hipercriminalidade. O Brasil, a média é 22 homicídios por 100 mil habitantes, a do Ceará é 35 por 100 mil habitantes. Né? E El Salvador, há 10 anos atrás, era 65 homicídios por 100 mil habitantes. Era um dos estados mais violentos do mundo. El Salvador tem 6 milhões de pessoas. Mas tem uma peculiaridade. As facções de lá, que eles chamam de gangue, eram as mais violentas do mundo. E ela tinha uma forma de identificação que era igual, muito parecido com a Yakuza, só que mais agressiva ainda, que era a tatuagem completa e a tatuagem no rosto. No rosto. E elas dominavam mais de 80% do território de El Salvador. E o Bukele... Que é a capital, né? Que é a capital. Não, São Salvador é a capital. El Salvador é toda a nação. O país todo, né? O país todo. Mais grave ainda. De dominar territórios, empresários, de matar político, de estar vinculado ao judiciário, estava extremamente gangrenado. Por isso que eu trago esse termo gangrena do exemplo de El Salvador. E o Bukele ganhou a eleição, teve maioria, foi para a reeleição, ganhou com mais de 75%. Qual é o ano aí para a gente situar? Em 2016 era esse índice, né? Aí ele ganha em 20. Então nos últimos 10 anos? Ele ganhou em 20 e ganhou em 24. Nos últimos 5, 6 anos. Sim. E ele tem uma proposta, a primeira proposta dele, com o apoio do Legislativo, quer dizer, não é por golpe, não é por ato autoritário, é através de mudança constitucional. Ele destitui todos os juízes notoriamente corruptos, do Supremo à primeira instância, bota na cadeia e aumenta a punibilidade, as penas, e criam dois modelos de prisão. O primeiro é o CICOT, que é o Centro de Isolamento do Terrorista. Ele classifica quem está ligado àquela facção, porque quem entra na facção não sai mais. Né? Então, e você é identificado pela tatuagem no rosto. E outras formas de criminalidade. Então, o CICOT é uma internação onde você vai passar 40, 50, 60 anos lá e absolutamente vigiado, uma prisão de segurança máxima, né? Trata como o direito penal do inimigo, você retira direitos fundamentais, porque era a gangrena da sociedade. Na outra forma de penitenciária, ele juntou empresas, fábricas, estudo. Então, o cidadão ali ele tem condição de se ressocializar. Aquele ali é para eles como tivesse perdido. Lá, se você concorda com o direito penal do inimigo, olha, eu não sei a que nível, a gente sabe até que nível estava El Salvador, mas eles conseguiu reduzir para menos de 1 homicídio por 100 mil. Então, você tinha 65 para baixar para 1, mas o nível de prisão é algo grosseiro, que vai para além dos direitos humanos. Mas eram pessoas que não podem sair das facções, eram as mais violentas do mundo. Então, vamos aplicar El Salvador aqui no Brasil. Eu não estou colocando isso nem de trabalhar com o direito penal do inimigo, onde você retira direitos fundamentais. Mas nós podemos classificar as facções como terrorismo, nós podemos aumentar a pena, sem direito a cumprimento de 1/6 de pena, de cumprimento integral de pena, de ter tratamento diferenciado para isso. Decisão mais orientada pelo jurídico ou pela política, essa do presidente Lula, de não aceitar a sugestão dos Estados Unidos de classificar, de equiparar as facções a células terroristas? Política. Necessariamente política. Porque se a lei não permite, porque essa lei lá de 2014, do período da Copa, mas, pelo amor de Deus, era só mudar a legislação. O próprio Danilo Forte tem um projeto de equiparação. Parece que essa atualização aconteceu em 2016 por conta das Olimpíadas no Rio. Também, também, mas
esse debate de classificar como terrorista era também medo de células internacionais vindo para o Brasil. Só que essas células internacionais e mafiosas já estão em plena harmonia, contato e financiamento e integração com as facções do crime organizado. E elas vão contra o Estado, elas vão contra as penitenciárias, em momentos de salve, ela toca fogo em ônibus, instituições públicas, mata profissionais das instituições, principalmente das forças coercitivas. Então, essa forma de enfrentamento, ela pode ser bem classificada. Até porque El Salvador vai receber todas essas facções que estão lá na Venezuela, que foram da Venezuela para os Estados Unidos, que foram da Guatemala, de El Salvador para os Estados Unidos, do México, os cartéis. Entendi. Voltando aqui um pouco à negativa do governo Lula de não aceitar classificar as facções como agentes terroristas. Numa lógica perversa, é como se uma facção, quando mata um político, não está atacando a política enquanto ideologia, são apenas negócios. É mais ou menos essa a lógica, né? Veja bem, qual era o principal medo da Dilma e de hoje também? É de não vincular os movimentos sociais, né? Criminalizar, né? Criminalizar, inclusive chegando ao grau de terrorismo. Tudo bem que alguns movimentos sociais, eles se criminalizam. Tem uns malucos da direita que acham que o MST é uma célula criminosa, que terrorista, atua como... Não, a gente já viu isso no noticiário. Então, assim, de alguma forma é um debate perigoso quando se resvalar para esse lado aí, né? Vamos lá. O conceito de terrorista você pode deixar lá. Você pode lá manter o político ideológico e religioso, ok? Mas acrescentar facções organizadas que vão de enfrentamento à economia, às instituições, ao poder público, ao patrimônio da cidade. Daria para regulamentar, para ir separando o exagero do razoável. Ou criava-se uma nova norma, juntando a lei da ordem e proteção social, junto com os crimes hediondos. Dá para fazer um mix que definisse isso. Porque quando os Estados Unidos vêm aqui, ele diz o seguinte: vamos classificar, vamos fazer uma parceria diplomática, né? Eu vou mandar essa turma lá das facções brasileiras que estão nos estados americanos, 12, eu vou mandar para El Salvador. Eu vou mandar para El Salvador. Como vou mandar do México, da Venezuela, seja quem for. E se o Brasil não aceita, eles não precisam da anuência brasileira para equipararem. A gente corre o risco de essas facções estrangeiras, né, virem para o Brasil por conta dessa não equiparação? Veja bem, o risco que a gente está correndo não é mais de ingresso. Hoje a gente está exportando. Esses cartéis, junto com os cartéis, junto com a máfia, são facções que são transnacionais, estão presentes em vários países da América Latina, América do Norte, Europa, África, quer dizer, eles estão se multiplicando. E eles estão, ao mesmo tempo, além da questão interna, eles estão se vinculando às facções, às células terroristas. Né? Quando os Estados Unidos dizem assim, eu dou premiação de 10 milhões para informações sobre a atuação do Hezbollah e qualquer outra... O Hezbollah, especialmente, que é libanês. Mas isso já foi avisado por Israel. Israel já avisou que existem células aqui, a Polícia Federal, porque ele faz esse acompanhamento mundial. Israel é o grande filtro mundial do antiterrorismo. Até porque tem muita inteligência e tecnologia para isso, né? Exatamente. E ele está em contato permanente. O Israel agora vem de conflito em 7 blocos, né? Com o Iêmen, com os Houthis, com os Hamas em Gaza, tem com o Hezbollah. Se fala assim, né? E tem inteligência, com o Hezbollah lá no Líbano, com a Jihad Islâmica na Síria, contra facções lá do Al-Qaeda no Iraque, contra o próprio Irã. Então, é um país que tem essa expertise de sobrevivência. Isso. Então, só para completar, não é só disso, nós estamos mais exportando, mas esse contato com as células internacionais já existe. E isso é uma forma de classificação. Se eu estou vinculado a uma célula terrorista, facção, eu sou terrorista. Exatamente. O crime organizado, professor Laércio, hoje está muito diversificado economicamente, mas inclusive com tentáculos no cibercrime, em roubo de dados, etc. Mas a base histórica ainda é a droga e a arma, né? Isso, portanto, estamos falando de fronteiras, né? Isso.
quando o governo Lula quer aprovar a PEC da segurança e não cuida das próprias fronteiras, tem aí uma contradição. Não faz o seu dever e ainda quer exigir que os outros façam. E é mais ou menos por aí? Mas esse não é o erro do PT, que nunca teve a segurança pública como prioridade. Foi um erro também do próprio Bolsonaro. Bolsonaro, ele se notabilizou pela defesa da segurança, da questão militar. Os CACs, né? Sem criminalizar, mas qual foi a grande atuação de segurança nas fronteiras, na Amazônia, do governo Bolsonaro? Tinha mais oficiais graduados em Brasília do que espalhado aí nas 10, 15 cidades, 18 cidades fronteiriças do Brasil, para onde ingressa. Nos portos, né? No porto de Paranaguá, no porto de Santos, e até mesmo aqui no porto do Pecém, em Mucuripe, onde tivemos... Que é um diferencial para os negócios e também para o crime. Exatamente. Né? E outra coisa, quando você transforma essas facções em organizações terroristas, o que é que acontece? Você tem que ter a atuação da Polícia Federal, que é a polícia mais qualificada, que tem mais inteligência, que tem uma conexão com os mais diferentes polícias mundiais, né? E você não fica à mercê das políticas estaduais, das polícias estaduais. E essas polícias estaduais, elas não vão ter atuação? Vão ter atuação supletiva. Nós temos aqui inaugurado em 2018 o Centro Regional de Inteligência do Nordeste, né? De Inteligência e Segurança Pública do Nordeste, que junta os 9 estados. Nós temos aqui, que está organizando todas as centrais de inteligência da Polícia, do Ministério Público, da própria Secretaria de Segurança. Então, há uma atuação organizada. Olha, nós temos que investir em inteligência. Temos, mas esses investimentos já chegaram. Nós avançamos muito em inteligência, em qualificação, em tecnologia. Avançamos muito. Mas a atuação da Polícia Federal ela é muito mais decisiva, porque ela não está vinculada a nenhum governador, a nenhum prefeito. Então, ela não fica à mercê de um jogo político por conta da sua atuação absolutamente qualificada. Então, é do outro elemento que a gente deve pontuar. Quando se transforma a facção em organização terrorista, a atuação principal é da Polícia Federal. Entendi. Que é extremamente mais qualificada. Que seria o grande salto aí, né? Seria o grande salto. E também mudança da legislação, uma maior atuação do judiciário e presídios. Você está brigando pelo encarceramento, essas pessoas têm que ser isoladas mesmo. Né? Em presídios federais, em presídios que tenha a garantia do cumprimento de pena e que aquela pessoa terá a sua atuação absolutamente fechada, cortada da atuação. A hidra, você corta a cabeça da hidra, corta 1, 2, 3 e vai cortando. Certo? Por quê? Porque se não cortar, a gangrena vai ser pior e a gente vai passar de metade dos homicídios do mundo, que é o caso brasileiro, para 60%, 70% e entra no processo de mexicanização, onde os cartéis, as facções, elas mandam diretamente na política. Esse é o grande problema. Por isso que eu digo, se a gente não cuidar, não abrir o olho, não tomar uma atuação menos estetista, menos aparente, redundante com essa PEC, nós poderemos sentir falta dessa gangorra por conta da gangrena da segurança pública, que é o maior problema da sociedade hoje. Inclusive, pelo seu raciocínio, ficou nas entrelinhas que há de se esperar uma maior violência política, violência do ponto de vista físico mesmo, de eliminação por conta desse manejo aí, desse controle, né? Olha, dezenas de políticos foram assassinados nas últimas eleições. Né? Campanhas que não podiam ser feitas em determinadas áreas. Né? Pedir licença para entrar. Pedir licença para entrar, pagar para entrar. Vereador só pagava para entrar. Isso já acontece aqui em Fortaleza. Então, assim, as facções do crime organizado, elas não respeitam os seus adversários de facção e muito menos quem está compactuando com ela. A lei não é para elas, né? Porque ela vive nessa anomia. A marginalidade. Na marginalidade eu atuo, só que quando ela ingressa na formalização ou política ou econômica, as cabeças da hidra vão aumentando até o ponto que ela engole as instituições, a sociedade, o judiciário. E esse é o grande problema, de virar um país sem ordem, sem lei. Entendi. Alguns estados estão mais avançados, outros menos, ok. Ok, mas nós temos que ter um padrão nacional que necessariamente precisa ser constitucionalizado ou trabalha apenas a questão aparente. Mais do que tudo, temos que ter a integração via Sistema Único de Segurança Pública e inocular o manual da Casa Civil
da Presidência da República, de 2017, que diz como deve ser feita a política pública. Fundamentalmente, estratégia, plano, orçamento e diagnóstico. E metas e avaliação. Muito bem. Professor, chegamos ao final do programa, mas ainda cabe uma pergunta rapidez, queria que o senhor fosse bem sintético, que é o seguinte: daqui a um ano, mais ou menos, estaremos já com alguns blocos na rua aí, quase que pedindo voto, né? Porque no meio do ano que vem, já estamos naquele clima de saber quem é que vai ser ou não candidato, portanto, vem aí os programas de governo, e aí a gente sempre espera que algumas fórmulas mágicas apareçam, né? Nesses programas, nessas propostas. Ou seja, você realimenta um processo de soluções fáceis, como você falou no início do programa. De dar esperança à sociedade. Exatamente, e escondendo as verdadeiras soluções, né? Para prefeito a gente já viu. Tanto os candidatos foram ao segundo turno, e até mesmo do primeiro turno, prometiu a nova reformulação na segurança pública, que não vai acontecer com o guarda municipal. Mas o que a gente está propondo é o básico, uma política pública completa. Nós temos que, o próximo governador, pode até ser o mesmo, ele tem que pensar isso para 2050, 2060, ter um plano, ter avaliação, ter um projeto de meta que não seja anual. Então, o que eu estou propondo não é olha, eu vou pegar um projeto aqui que vai simbolizar, que vai marcar o raio, ou ronda do quarteirão, ou um plano, não. Nós temos que ter essa estratégia, ter planos definidos para pela conjuntura. E cada governador pode trabalhar dentro daquela conjuntura, mas ali sintonizado com a estratégia que a gente vai receber. Fora disso é enganação. Fora disso é falsa esperança. Fora disso é querer ficar refém das forças coercitivas do ponto de vista fiscal e previdenciário. Então, entendi. Daqui a pouco nós vamos ter eleição, a segurança vai dominar esse debate, e aí o marqueteiro vai dizer, olha, faça esse projeto que vai dar certo, e acaba você frustrando toda a sociedade, o crime aumentando, até porque, como eu falei repetidamente nesse programa, mais do que a gangorra, nós entramos na gangrena institucional, empresarial e social. Esse é o grande problema da segurança. E só resolve isso de forma técnica, científica, e como se faz uma política pública completa. Entendi. Professor, nosso muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Volte outras vezes, tá certo? É sempre bom estar aqui ao seu lado, percebendo a sua experiência, a sua inteligência para assuntos tão complexos. O nosso muito obrigado, um abraço. E o livro fica com você. Tá certo, muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.